E se eu te dissesse que tudo o que você vive hoje foi visualizado ainda que inconscientemente? Você está vivendo exatamente o que sua mente acreditou ser possível, não mais, não menos. Talvez você tenha crescido ouvindo que precisa trabalhar duro, mas ninguém te ensinou a imaginar com poder. Talvez te falaram que a vida é dura, mas nunca revelaram que a realidade é maleável para quem enxerga com os olhos da fé. Hoje, você vai descobrir que a visualização não é uma fantasia. É uma arma secreta usada por milionários, atletas olímpicos, CEOs, artistas e visionários. É o ensaio do sucesso antes da realidade responder com aplausos. Este vídeo é um chamado, uma ruptura, um código espiritual sendo desbloqueado. Você vai aprender a desenhar o seu futuro ideal com a mente e depois conquistá-lo com disciplina e fé. Você está pronto para deixar de apenas sobreviver e começar a criar a vida que você nasceu para viver? Pare e olhe ao redor. Essa é a vida que você visualizou 5 anos atrás? Talvez a resposta doa, mas ela é necessária, porque a verdade é brutal e libertadora ao mesmo tempo. Tudo o que existe hoje em sua vida foi criado primeiro, na sua mente. O problema? Você foi condicionado a imaginar o pior, a esperar pouco, a se conformar com migalhas. Mas aqui vai a verdade que ninguém te contou com clareza. A vida não é o que acontece com você. Ela é o reflexo exato do que você aceita internamente como possível. A imaginação é tudo. É uma prévia das próximas atrações da sua vida. Albert Einstein. Se você não definir sua visão, alguém vai definir por você. E nesse jogo, quem não tem direção, vira figurante no roteiro de outra pessoa. Se a sua vida fosse um filme, você estaria orgulhoso do papel que está desempenhando? Ou apenas reagindo às cenas que outros escreveram para você? Chegou a hora de assumir a direção. E tudo começa com uma nova visão. Você já foi um mestre da visualização, mas esqueceram de te lembrar disso. Quando éramos crianças, não tínhamos medo de sonhar alto. Imaginávamos mundos, realidades, aventuras, e dentro da nossa mente, tudo era possível. Éramos criadores, livres, sem limites. Mas aí veio o sistema, a escola que premia a obediência, não a criatividade. Os adultos que disseram, isso é coisa da sua cabeça. Você precisa ser realista. Sonhar demais é perigoso. E pouco a pouco você abandonou seu superpoder. Você esqueceu que a imaginação é o primeiro estágio da criação. Tudo que existe no mundo físico, prédios, aviões, empresas, músicas, curas, nasceu primeiro no invisível, na mente de alguém que ousou imaginar o impossível. Thomas Edison visualizou a luz elétrica muito antes de ela existir. Walt Disney viu um império mágico num pântano. Steve Jobs enxergou o iPhone quando o mundo ainda usava telefones com teclas. Eles não tinham apenas ideias. Eles tinham visões. E essa é a diferença entre os que apenas vivem e os que moldam a realidade. Você ainda se permite imaginar? Ou está vivendo aprisionado pela lógica dos outros? Chegou a hora de reativar o dom que o mundo tentou apagar. O dom da imaginação criadora. Tudo o que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Napoleon Hill. Essas palavras não são poesia, são lei espiritual. Napoleon Hill passou mais de 20 anos estudando os homens mais ricos e poderosos do mundo, de Andrew Carnegie a Henry Ford. E ele descobriu um padrão inegociável entre todos eles. Antes de qualquer fortuna surgir, existia uma imagem mental nítida, alimentada por um desejo ardente. Não era apenas querer. Era visualizar com tanta intensidade que o universo não tinha escolha a não ser responder. Hill falava sobre a oficina da mente, um lugar onde você visita todos os dias, em silêncio, em meditação, para criar, planejar e visualizar seu império interior. Ele não estava ensinando finanças, ele estava ensinando a alinhar mente, fé e ação. E quando esses 3 pilares se unem, a realidade se curva. Thomas Edison visualizou sua invenção milhares de vezes antes de ela funcionar. Carnegie mentalizava estratégias enquanto caminhava em silêncio. Eles usavam o invisível como ferramenta para o inevitável. Você tem um desejo ardente,
Ou apenas um interesse superficial? Você tem visitado sua oficina da mente ou tem deixado os dias te levarem? Quem visualiza com convicção já vive no futuro. Só falta o tempo alcançar. Seu cérebro é uma máquina de criação. Ele não sabe se você está vivendo ou apenas visualizando. Isso não é filosofia, é ciência. Quando você visualiza algo com intensidade emocional, seu cérebro ativa as mesmas áreas que seriam ativadas se aquilo estivesse realmente acontecendo. Essa é a força do sistema reticular ativador ascendente, o filtro de realidade do seu cérebro. Ele busca no mundo real provas daquilo que você acredita internamente. Se você se vê como fracassado, ele vai ignorar oportunidades. Se você se vê como um vencedor, ele vai destacar caminhos e conexões para confirmar essa crença. A mente cria, a realidade confirma. Em um estudo com atletas olímpicos, foi descoberto que os músculos se ativam durante a visualização, mesmo sem nenhum movimento físico. Eles treinam na mente antes de vencer no corpo. E você? Você está usando o seu cérebro como ferramenta de criação? Ou tem alimentado imagens de medo, escassez e fracasso? Se o seu cérebro acredita em tudo o que você imagina, por que continuar visualizando o pior? Por que não colocar essa máquina poderosa para trabalhar a seu favor? A sua mente é um projetor. A pergunta é: qual filme você está passando dentro dela? A visualização não é devaneio, é preparação silenciosa para a vitória. Sonhar é passivo, visualizar é intencional, sonhar é querer. Visualizar é se ver já tendo conquistado. Essa é a diferença entre os que desejam e os que vencem. Muita gente acha que visualizar é imaginar uma casa bonita e esperar o universo entregar. Mas os verdadeiros mestres da visualização sabem, ela não substitui o trabalho. Ela prepara o terreno mental para que o trabalho seja imbatível. Muhammad Ali dizia: "Eu venci antes mesmo de subir no ringue, porque eu me via vencedor todas as noites." Ele não estava brincando com a mente. Ele estava ensaiando o sucesso com precisão mental. Oprah visualizava sua carreira na televisão quando ainda limpava casas. Jim Carrey escreveu um cheque para si mesmo de $10 milhões e se visualizou recebendo aquele valor anos antes de acontecer. Eles não estavam sonhando acordados. Eles estavam programando a realidade. Você tem ensaiado sua vitória todos os dias? Ou tem permitido que o medo seja o roteirista da sua mente? Visualizar é mais do que imaginar. É crer tanto que a realidade não tem escolha, a não ser se curvar. Visualização sem estrutura é ilusão. Com método, é criação divina. Aqui entra a técnica que separa os amadores dos arquitetos da própria realidade. A visualização 3D: desejo, detalhe e disciplina. 1. Desejo, com intensidade emocional. Tudo começa com um desejo ardente. Não basta querer, tem que sentir com o corpo inteiro. O desejo precisa queimar dentro de você como se a vida dependesse disso. Porque depende. Sem um porquê poderoso, você abandona no primeiro não. 2. Detalhe com clareza absoluta. Visualize como se já estivesse lá. Não diga apenas quero ser rico. Diga: eu acordo às 5 em minha casa com vista para o mar, sorrindo porque vivo em abundância, impactando vidas com minha missão. Sinta o cheiro, ouça os sons, veja as cores. Transforme sua mente em uma tela em alta definição. 3. Disciplina, com rotina sagrada. Nada funciona sem consistência. A mente precisa de repetição para programar o inconsciente. Visualize todos os dias no mesmo horário, no mesmo lugar. Faça da sua mente um altar sagrado. O que você repete, você acredita. E o que você acredita, você manifesta. Você tem desejo, mas tem detalhe? Você tem visão, mas tem disciplina? A visualização 3D transforma fé em frequência e frequência em realidade. Você não se transforma com grandes gestos, mas com pequenos rituais feitos todos os dias. Existe um padrão silencioso entre os milionários conscientes. Eles começam o dia dominando a mente, antes de tocarem no celular, antes de olharem para o mundo externo.
Eles entram no mundo interno e plantam o dia com intenção. Isso se chama cenário diário de visualização. Pare de acordar correndo, pegando o celular e deixando o mundo invadir seu campo energético. Em vez disso, crie o seu ritual sagrado. 1. Respiração consciente. Traga presença. Sinta-se aqui e agora. 2. Gratidão. Visualize 3 coisas que você já tem. Isso eleva a sua frequência. 3. Visualização detalhada. Veja sua meta como se já tivesse sido alcançada. Sinta, creia, viva. 4. Ação. Alinhada. Termine visualizando você, tomando decisões corajosas naquele dia. Oprah, Tony Robbins, Kobe Bryant. Todos tinham uma prática matinal. Eles entram no dia como mestres, não como vítimas do acaso. Quem domina a primeira hora do dia, domina o destino inteiro. Você começa o dia reagindo ou criando. O que aconteceria se, por 30 dias, você visualizasse seu futuro ideal todas as manhãs? A mente ama rituais. O universo ama consistência. Você precisa amar seu destino antes que ele se manifeste. Não é a falta de talento que te sabota, é a presença do medo. Você já teve uma visão clara, você já sentiu que aquele futuro era seu, mas em algum ponto você parou. O que aconteceu? Aconteceu o que acontece com todos. A mente sabotadora entrou em cena. Ela diz: você não merece. E se der errado? Quem você pensa que é? Essas vozes são ecos antigos, são crenças que você absorveu da infância, da sociedade, de experiências traumáticas. Mas aqui está a verdade que liberta. Essas vozes não são suas, são programações. E podem ser reprogramadas. Napoleon Hill chamava isso de inimigo invisível. O medo da crítica, da pobreza, do fracasso, do julgamento. E ele ensinava que a única forma de vencê-lo é manter a visão firme, mesmo quando a realidade grita o contrário. O problema nunca foi a visão, mas a sua fé em sustentá-la quando tudo parece desmoronar. Você tem abandonado sua visão toda vez que a realidade não valida ela imediatamente? Ou está disposto a sustentá-la até que o mundo se dobre à sua convicção? Os obstáculos mentais são testes espirituais. E quem passa, herda a promessa. A diferença entre o impossível e o inevitável é quem consegue ver antes de acontecer. Antes de se tornar um fenômeno global, Oprah Winfrey era uma jovem negra, pobre, vítima de abuso, trabalhando em uma rádio local. Mas dentro dela existia uma visão. Ela dizia: eu me via na TV antes de qualquer câmera me ver. Da mesma forma, Arnold Schwarzenegger, recém-chegado da Áustria, dizia que se via vencedor do Mr. Olympia, ator em Hollywood, político respeitado no Zewiwa. E todos riam. Mas ele visualizava todos os dias, com tanto detalhe e frequência que sua mente acreditou. E o mundo seguiu. Visualizar não é esperar que algo aconteça, é dar forma espiritual ao invisível, até que ele se manifeste no físico. Eles não tinham as condições ideais. Tinham convicções inquebráveis. Eles viram primeiro, venceram depois. E você? Você está esperando o mundo acreditar em você antes de você mesmo acreditar? Ou está pronto para enxergar o impossível até que ele se torne inevitável? Se eles conseguiram, não foi sorte, foi clareza, foi prática, foi fé inabalável. O futuro que você deseja já existe, em algum lugar, em alguma frequência, e está esperando que você o alcance com fé e ação. Você não está aqui por acaso. Você não ouviu este conteúdo até o fim por coincidência. A sua alma reconheceu a verdade. E a verdade é: o futuro ideal já foi criado dentro de você. Agora você precisa se tornar o tipo de pessoa que vive nele. Visualizar não é fuga, é reconhecimento espiritual de quem você realmente é. Cada vez que você fecha os olhos com fé, disciplina e detalhe, você pisa um passo a mais na realidade que é sua por direito divino. Pare de esperar permissão. Pare de duvidar da sua visão. Pare de viver nos escombros do que deu errado. Você é a semente e o solo. Você é a visão e o construtor. Você é o canal entre o invisível e o real.
Não pergunte mais, será que vai acontecer? Pergunte, quem eu preciso me tornar para viver o que já é meu? Feche os olhos agora. Visualize com clareza. Respire fundo e declare em voz alta. Eu vejo, eu creio, eu já sou. Agora, abra os olhos e comece a construir como se já tivesse conquistado. Se esse vídeo te despertou, se essa mensagem te tocou, curta, compartilhe, se inscreva, mas acima de tudo, haja. A visualização é a semente, a ação é a água, a fé é o sol. Decida agora, você vai apenas assistir sua vida passar, ou vai começar a criar o seu futuro ideal? A escolha é sua.